Tudo bem? Muito bom dia, domingo de manhã bem cedo. E eu tô aqui para dizer para vocês que todo político, ele sempre é candidato, mas nem todo candidato ele é político. Então a gente percebe que nas eleições a gente tem lá uma série de pessoas, um grande número de pessoas que se arvora, né? Se torna candidato, mas nem todos têm as habilidades, as qualidades para poder ser um bom político. E eventualmente esses candidatos, bom dia Naldinho, tudo bem? Eventualmente esses candidatos até ganham a eleição, né? E vão trabalhar na política, mas não são políticos, né? Eu falava outro dia de soft skills, de hard skills. Às vezes não tem nem soft skills suficiente ou ali em alto nível e nem as hard skills em alto nível. E aí eu fiz uma última postagem aqui no Instagram e eu coloquei assim: o voto recebido, ele te escraviza ou te empodera? Esse é o ponto importante, porque quando a pessoa não tem as habilidades políticas e depois de eleito não passa a pensar como governo, né, o voto recebido ele escraviza. É aquele que ele fica voltado para o eleitor. Claro, é importante você não ficar longe da base, não esquecer as bases, mas você deixou de ser candidato, você agora é governo, né? E você tem que fazer o que o povo precisa, não exatamente o que o povo quer. Então esse é um ponto importante da gente levar em consideração nos nossos trabalhos do dia a dia. É coisa que a gente... É um prazer ouvir o senhor. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de você estar aqui ouvindo e trabalhando e aprendendo. Esse é o ponto que eu comentava, né? Aquele que está buscando sempre novas habilidades, sejam soft ou hard skills, é aquele que está preparado para política. A política, ela muda dia a dia, né? A gente está vendo aí nessas duas últimas eleições, a gente viu já um fenômeno de pessoas jovens varrendo assim o cenário político com votos, e muitos políticos tradicionais tendo dificuldades para se reeleger ou nem se reelegendo. Conheço um deputado, 8 vezes deputado federal seguidas, e nessa última eleição ele não foi eleito, né? Ele tinha planos para ser senador e não foi eleito deputado. Então o que aconteceu? A política, ela muda, então é preciso que você esteja sempre reavaliando, aprendendo e organizando o seu território, né? E é importante isso, por quê? Porque até na política 3.0 o território era aquele território geográfico apenas, né? E tinha alguma coisa de nicho e tudo, mas era geográfico. Com a internet, esse território geográfico ele acaba sendo ultrapassado de maneira muito fácil. Então quem consegue comunicar, reter a atenção, trazer para si os olhares, o foco, conseguir comunicar uma ideia, comunicar um projeto, um processo na internet de maneira eficiente, ele pode acessar um mundo que o político tradicional muitas vezes não consegue. E óbvio, tem muitos políticos, aliás, é uma vantagem o político tradicional, porque ele já construiu no offline. Ele trazer isso para o offline é muito mais fácil do que aquele que não construiu nada no offline se destacar no online. E esse é um ponto importante. Então, quando o Marianelli dizia, e eu vou trazer o Marianelli aqui porque ele dizia que internet não dá voto, ele estava querendo dizer exatamente isso, né? A internet, ela é uma ferramenta, ela potencializa as qualidades que o político já tem. Então ela não traz nenhuma novidade, ela traz escalabilidade. Então aquele cara que transforma offline, ele transforma online. Aquele cara que não transforma offline, não transforma online. Então o político tradicional que vai para a internet aprendendo as novas habilidades de comunicação, né, a nova maneira de comunicar, e ele já faz isso, ele já sabe fazer isso, ele já tem um controle no offline, ele tende a ter sucesso no online. Aquele que tem sucesso no offline, mas realmente não se preocupa, quer aplicar as mesmas técnicas e utilizar as mesmas habilidades no online, passa a ter mais dificuldade. E ele vai ser ultrapassado para aquela pessoa que já
construía no offline, ainda que não fosse na área política, e vem construir no online na área política. Ele vai ser ultrapassado, e a gente viu isso nas últimas eleições com uma força muito grande, né, de conquista de votos, de persuasão, de possibilidade de trazer as pessoas para si. O curral eleitoral antigo ficou pequeno com a internet. Aquele que se mantinha, se garantia no seu curral eleitoral, fazendo ali pequenas trocas, escravo daquele, não empoderado por aquele povo apenas, mas um tanto escravo daquele povo, daquele grupo, ele submergiu com a internet. Por quê? A internet é o mar, ela não é uma onda, ela é o mar. A onda é o Instagram, o Facebook, outras ferramentas, né? Então, o Facebook vai ser muito importante nessa eleição, na outra não vai ter relevância nenhuma, pode não ter relevância nenhuma. Então é muito importante a gente pensar que a internet, essa maneira de comunicar, é um mar, não é uma onda, não vai passar, é um mar, e vai vir uma ondas seguidas de novos comunicadores, de novos políticos, de novas habilidades, de novas necessidades, que vai ser preciso aprender para você continuar navegando nesse mar de muito mais possibilidades do que a gente tinha com a política que a gente chama de tradicional. Então a nova política, muito mais do que levantar algumas bandeiras, é produzir, aprender, desenrolar novas habilidades que já existem dentro de cada um de vocês, né? Dentro de cada um de nós. Entrou a Crininha, Alessandra Pires, vereadora Adam Lineker, acho que vereador Adam Lineker, seja muito bem-vindo também. Enfim, desenvolver essas novas habilidades, né? Desenvolver falando do espanhol, desenrolar, né? Então é uma habilidade que você já traz e você desenrola essa habilidade no ambiente da internet, né? No ambiente virtual. E se eu não tiver essa habilidade? Precisa importar, precisa trazer para si. Você precisa se importar em aprender. Importar vem de trazer para si, né? Então eu vou importar alguma coisa, eu trago alguma coisa de fora para dentro do país, né? Então você se importar com alguma coisa, se importar com as habilidades que você precisa, é trazer essas habilidades que estão por aí, essas energias para dentro de si e conseguir aplicar isso na internet. Então é fundamental que você se preocupe com esse novo céu, né? O mar é um novo céu de brigadeiro para você navegar na política. Senão você vai ser engolido pelas pessoas que estão aprendendo, estão surfando já nesta onda do Instagram, surfaram na onda do Facebook. E uma coisa importante, o WhatsApp. O WhatsApp ele usa a internet, mas ele é telefonia. É interessante isso, porque é um para um. Fora os grupos, né? Ele é 1 para 1. Né? E é uma ferramenta também muito importante de relacionamento. Então, o tripé da política obviamente, relacionamento, o poder em si, né? E a gestão política. Então, gestão política, relacionamento e poder, né? É o que você precisa para poder ascender politicamente, desde quando você é candidato ou quando você passa a ter um cargo eletivo, vereador, deputado, prefeito, enfim, governador, para você continuar em ascensão, continuar seguindo o seu projeto político, você precisa se preocupar muito, muito com esse tripé. Na próxima, se você que chegou no vídeo até aqui, vai lá na última postagem e diz se o voto empodera ou se o voto escraviza, o voto recebido, e o que você pode fazer, o que você deve fazer para que o voto te empodere e não escravize. E eu já vou dizer uma frase simples: dizer não para aquilo que não deve ser feito é o primeiro passo para você se libertar dessa escravidão do voto recebido. Dizer não para aquilo que não deve ser feito. Muitas vezes as pessoas, o eleitor quer aquilo que não deve ser feito. Você tem que dizer não para o que não deve ser feito e fazer o que o dever o obriga a fazer. Concurso, eu não consigo ler aqui, está muito pequenininho.
pequeno, mas seja bem-vindo você que entrou aí agora. Enfim, dizer não é fundamental para você se libertar desses grilhões do voto recebido. Na próxima live eu vou falar um pouco de gestão política e vou trazer outros assuntos também relacionados à ascensão na política. Um grande abraço para você e até a próxima live.